Isso aqui que faz divisa lá com a casa é um bairro bem populoso. Aqui tem de tudo nesse bairro, viu? Só tá faltando mesmo você que gosta de uma coisa boa, venha para somar aqui na cidade de Arapiraca, que fica a 120 quilômetros da capital Maceió. Olha, tem até igrejas católicas e tem também igrejas evangélicas. Tem de tudo, todo tipo de cultura e de religião nessa cidade tem. Temos escolas, postos de saúde, creches, farmácias, supermercado, academias, bombonieres, isso aqui e muito mais.